quero saudar a todos os ouvintes do programa Pensando Bem, com a paz do Senhor. É motivo de grande alegria estarmos aqui para assim transmitir uma parte da palavra de Deus nesse momento. Eu quero ler no livro de Lucas, no capítulo 12, e o versículo 16, que diz assim a palavra de Deus. E propôs-lhe uma parábola, dizendo a herdade de um homem rico que tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tende em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aqueles que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Queridos e amados ouvintes, nessa passagem da palavra de Deus, nós possamos entender a situação dessa pessoa, desse homem, que aqui ele pensava em produzir muito, e para si grandes riquezas, ele pensava em de adquirir. Quem sabe muitas vezes ele teria se preocupado somente nesta vida. Ele teria então uma preocupação consigo, de produzir, de adquirir para si grandes riquezas. Nós vemos que ele já não tinha mais aonde colocar os seus bens, a sua colheita. Nós vemos a preocupação deste homem em produzir. Quem sabe ele trabalhara o ano inteiro somente pensando em adquirir mais do que já tinha. Então aqui nós vemos o Senhor o advertindo e dizendo para ele: louco, o que tens preparado? Se hoje te pedires a tua alma, o que tem preparado para quem será? Deus aqui o adverte e nos faz entender que nós devemos sim se preocupar com a nossa vida material, mas podemos também nos preocupar com o dia em que iremos partir dessa vida para a eternidade. Nós vemos que o Senhor, Ele nos deu um livre-arbítrio. Nós vemos que Deus, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Portanto, meu querido e amado ouvinte, eu quero te dizer, na manhã desse dia, nós devemos sim se preocupar com a nossa vida material. Mas nós temos que saber e entender que nós temos uma vida após essa vida aqui. Quando nós partirmos dessa vida para a eternidade, nós iremos ter um encontro com o nosso Deus. E a palavra de Deus, ela diz que o homem ele está sujeito a morrer uma só vez, e vindo após isso o juízo. O juízo, todos nós, todos os seres humanos irá ter que comparecer diante o tribunal de Deus. E aí iremos ser julgados segundo as nossas obras. Apocalipse, o Senhor nos adverte: eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Eu quero dizer para você na manhã desse dia, o que você tem feito diante de Deus, o que você tem feito ao longo dessa vida qual você tem vivido. Nós sabemos que o Senhor, Ele tem para nós o melhor. Deus, Ele tem compromisso conosco, com certeza, Ele tem compromisso com o homem, mas é com aqueles que têm compromisso com Ele. O Senhor, Ele tem o de melhor para nós, mas nós temos que entender que nós temos que dar para Deus o de melhor de nós também. Então eu quero te dizer, quem sabe você tem vivido uma vida preocupada, quem sabe você tem vivido uma vida preocupada consigo mesmo, em adquirir
bens material. Mas eu quero te dizer, você tem uma alma para prestar conta diante de Deus. Todos nós, um dia após partirmos para a eternidade, nós temos que ter um encontro com Deus. Nós temos que nos chegar diante de Deus para sermos julgados. Por isso, nós sabemos que nós somos a semelhança do Deus vivo. Nós somos a semelhança do grande Deus que nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. Deus, Ele nos deu um livre-arbítrio, mas para que nós possamos entender que nós devemos servir a esse Deus, nós devemos ter compromisso com esse Deus Todo-Poderoso. Por isso eu quero te deixar para você. Quem sabe você ao longo desse dia tem pensado somente nas coisas desse mundo. Quem sabe ao longo desse ano que tem se passado você não tem se preocupado em sequer um momento de chegar para conversar com Deus. Ele nos dá o direito através do seu Espírito Santo. Deus te convida na manhã desse dia para que você faça uma reflexão da sua vida e venha entender que Deus, Ele está te convidando. A palavra de Deus em Apocalipse, o Senhor também fala que eis que eu estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cearei contigo e Ele comigo. Essa é uma promessa para todos. Nós sabemos que nós temos que dar o primeiro passo diante de Deus. O homem, ele tem que abrir o seu coração para que Deus, ele venha reinar contigo. Para que Deus, ele venha abrir a sua mente. Para que Deus venha abrir o seu coração e você entenda que não é somente as coisas materiais dessa vida que vai nos ajudar. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele está de braços abertos. O Senhor está de braços abertos para te receber. Por isso não devemos então ficar buscando somente as coisas que não edificam a nossa alma, as coisas que não vêm edificar o nosso coração diante de Deus, aquilo que nos dá somente prazeres nessa vida material, mas devemos sentir e saber de que Deus, Ele está para nos alegrar na nossa vida espiritual. Você precisa sentir a alegria do Espírito Santo de Deus em sua vida.